Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui na sala onde a gente parou. Eu estava falando com vocês, já falei de cadeia alimentar, falei de níveis tróficos, falei de produtor, consumidor, tal. Só que agora faltou a gente pegar e ver como é que isso fica direto na natureza e dar uma amarrada nesses conteúdos, porque eles ficam um pouquinho mais complexos quando a gente olha o mundo mais real, tá? A ideia da aula de hoje é ver esses conteúdos e essas habilidades. Dá uma pausa aí para você ler com calma do que a gente vai falar, tá? Eu não vou ler uma por uma, senão demora muito. Nas próximas aulas também não vou ler, tá? Bom, o que é uma teia alimentar, certo? Ela nada mais é do que a união de várias cadeias. Então, assim, na natureza você não vai ter os bichinhos tudo separadinhos. Esse aqui só come um, esse aqui só come um. Você vai ter várias cadeias acontecendo ao mesmo tempo e uma interfere com a outra, tá certo? Por que uma interfere com a outra? Porque na realidade, no mundo real, você pode se alimentar de mais de uma presa, tá certo? Quando a gente fala que a gente come arroz e feijão, já é uma teia alimentar. Você está comendo um produtor e o outro também, tá? Além disso, cada ser vivo ele pode ser caçado por mais de um predador. Então, as duas coisas valem, tá certo? Então vamos olhar. Aqui, aqui nós temos a cadeia aqui, plantinha, coelho, cobra e águia, certo? Mas na prática a gente também tem outra cadeia aqui, ó. Tem a plantinha, rato e águia. Isso é uma cadeia. E a gente também tem plantinha, rato, cobra e águia. Isso também é outra cadeia. Quando a gente olha esse monte de coisa junta, isso aqui tudo forma o que a gente chama de teia alimentar. Certo? Por que teia? A mesma ideia da teia da aranha mesmo. Você tem várias interações complexas e não uma coisa linear, tá certo? Então, qual que é a importância dessa teia alimentar? Como você vai ter vários seres vivos se alimentando ao mesmo tempo, fica um pouco mais difícil você descobrir o nível trófico de cada uma. Na cadeia alimentar era fácil. Começava no produtor, quem come o produtor é o primário, consumidor primário, quem come o consumidor primário é o consumidor secundário, quem come o secundário é o consumidor terciário, e por aí vai, certo? A ideia é a mesma, a essência não muda praticamente nada, só que você vai ter que fazer isso em passos para você não se perder, porque você tem que contemplar todas as cadeias, tá certo? Então vamos lá, primeira coisa, como é que você acha o produtor? Você vai ver aquele monte de bicho. Quem que eu sei quem é o produtor? O produtor é aquele que não consome reserva de outros organismos. Ele faz fotossíntese para ganhar sua comida, lembra? Então você vai procurar na cadeia todo mundo que não está ganhando flecha. Ele não precisa comer ninguém. E esses caras que não estão comendo ninguém são os produtores, tá certo? Aí depois você vai usar o produtor para descobrir o próximo passo. Então todo mundo que estiver comendo um produtor é consumidor primário, certo? Então essa aqui é a segunda etapa. E aí você vai olhar todas as flechas que saem de produtores, certo? Cada flechinha você tem que olhar. E aí quando você souber todo mundo que são todos os consumidores primários, todos, não é para ir, eu sei que dá uma vontade enorme de você ir seguindo a cadeia. Não faça isso. Olhe as flechas que saem dos produtores e marque consumidor primário para todo mundo, tá bom? Aí depois que todos os primários foram encontrados, você usa o primário para achar o secundário, tá? Então, todo mundo que come pelo menos um primário vai ser secundário. Não importa se ele já tem outra coisa antes, não importa se ele já é primário. Ele pode ser primário e secundário, tá certo? Ele pode ter as duas posições. Aí você vai seguir todas as flechinhas que saem dos primários, ou seja, você vai ver todo mundo que come primário, certo? Depois que viu todo mundo que come primário, você achou todos os secundários. E aí você vai repetir esse processo por nível. Então todo mundo que come secundário é terciário e por aí vai. Tá bom? No final, a última coisa que você vai se preocupar é o decompositor. Porque o decompositor é aquele cara que come todo mundo. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Bom, vamos para o próximo. Então vamos lá, vamos resolver essa teia alimentar aqui. Tá? Primeiro, tenta você fazer, então pausa o vídeo agora e tenta resolver no seu caderno. Certo? Pausou? Muito bem. Agora que você já tentou, vamos ver se você acertou. Então vamos lá. Esse primeiro cara aqui, o primeiro passo que a gente fazia era procurar quem não come ninguém, lembra?
Esse cara aqui está comendo esse, não é ele. Esse está comendo esse está comendo alguém. O único que está sem comer ninguém é esse cara aqui. Portanto, ele é o nosso produtor, certo? Pode pôr um P ou você escreve produtor se você quiser. Nossa, para de riscar, canetinha. Eu só colocaria produtor. Estou com uma caneta mágica, mas quando eu aperto o botão, porque ele é gordinho, a caneta trava. Não vou limpar isso aqui. Bom, achei o produtor então. Então vamos lá. Aquele cara que não come ninguém é o produtor, certo? Agora que eu achei o produtor, eu vou usar ele para achar o primário. Então todo mundo que come um produtor é consumidor primário. Então o que eu vou fazer? Eu posso marcando as minhas flechas só para eu saber que eu já olhei ela, certo? Então primeiro eu vou olhar essa flecha aqui. Quem come produtor é consumidor primário, certo? Aí vamos para a próxima flecha. Tem essa flecha aqui, deixa eu marcar ela. Já olhei. Então quem come produtor é consumidor primário. Ah, mas já tinha um ali. Não, lembra que eu falei que você pode ser comida de mais de um? Então dois caras podem ter a mesma coisa. Não tem problema, eles estão competindo. E isso vai ser importante mais pra frente. Tá? Tem mais flechas saindo do produtor? Não, já foram todas. Então vamos olhar agora os primários. Toda flecha que sai do primário vai para um secundário. Então vamos olhar flecha por flecha. Olha aqui uma flecha saindo do primário. Se saiu do primário, foi para um secundário. Não, mas a águia come outra coisa. Um passo de cada vez. Flecha que saiu do primário, quem comeu o primário é secundário. O que ela faz além disso é problema para depois. Outra flecha aqui, ó, sai do primário. Quem come o primário é secundário. Certo? Outra flecha saindo aqui, ó, sai do primário. Quem come o primário é secundário. Ah, mas peraí, ele já está anotado aqui. Se já está anotado, ótimo. O fato de você comer dois primários diferentes não vai somar, não é matemática, tá certo? Você é secundário porque come o rato, você é secundário porque come o coelho. Beleza? Tá bom? Achei todas as flechas que saem de primários, ó. Então vamos procurar flechas que saem de secundário. Esse secundário não tem nenhuma flecha saindo. Ele é o que a gente chama de estar no topo da cadeia alimentar. Esse secundário tem uma flecha saindo sim. Então, todo mundo que come o segundo vai ser terceiro. Mas esse cara já é segundo. Tudo bem, se ele come mais de uma coisa, ele tem mais de um nível trófico. Ele é consumidor secundário e terciário. Tudo bem? E isso aqui é o ponto mais importante de uma teia alimentar. Você pode ter mais de um nível trófico, certo? Se você tem mais de um nível trófico, quer dizer que você se alimenta de mais coisas, e isso faz com que você consiga ter mais versatilidade para sobreviver numa região. Quanto mais diversa for a nossa dieta, maior a chance da gente sobreviver. Imagina se o brasileiro só comesse uma coisa, e aí por uma praga que deu, essa uma comida acabou. Morria todo mundo, certo? Agora, se o tomate não teve uma boa safra, você come batata. Então você consegue sempre ter uma substituição. Tudo bem? Bom, então vamos lá. O que é o nosso nicho ecológico? Isso aqui é um termo ecológico, ele é importante para a gente perceber, principalmente no futuro, quando a gente for olhar a competição, tá? Mas o seu nicho ecológico, ele é a sua participação na teia alimentar, e isso é específico daquela região, tá certo? O nicho ecológico que os humanos ocupam no Brasil não necessariamente vai ser o mesmo nicho ecológico que os humanos ocupam na África ou que os humanos ocupam na Ásia, tá? Então, ela depende dos organismos que estão ali. Tudo bem? Então, como é que a gente vê o seu nicho ecológico? A gente vai olhar quais são os níveis tróficos que você ocupa. Então, aqui, na teia anterior que a gente acabou de fazer, o nicho ecológico da águia ela é consumidor secundário e terciário. Com quem que ela interage? Ela interage com rato e com cobra, tá certo? Ela é predador de ratos e cobras. Isso é o nicho ecológico dela. É a posição dela naquela teia alimentar, é o trabalho dela.
tá certo? Se a gente fosse fazer uma analogia, o nosso nicho ecológico é a nossa profissão na sociedade. O que você é naquela sociedade? Naquela sociedade eu sou um consumidor de tais produtos, eu sou um produtor de tais produtos, porque eu trabalho, certo? Então isso seria mais ou menos o nosso nicho ecológico se a gente estivesse falando de uma cidade, tá? No caso a gente está falando de uma teia alimentar, então da águia é secundário e terciário. Bom, os decompositores. Os decompositores a gente vai dedicar uns minutinhos para falar deles, porque a gente omite muitos a sua presença, mas a gente não pode esquecer que ela existe, tá? Então o decompositor ele não aparece na maioria das teias, mas é uma questão prática, tá? Não é que o cara não está lá que ele não tem função. Ele é essencial naquela aula, na última aula que eu dei, quando eu falei sobre os ciclos. O ciclo do nutriente ele poderia acontecer sem os decompositores, mas ia demorar muito mais tempo. O decompositor ele acelera a quebra dos seres vivos. Se você não tivesse os decompositores, você ia ter que deixar as moléculas quebrarem sozinhas. Isso é um processo muito demorado, tá? Então, como o decompositor se alimenta de todo mundo que está na teia, a gente pode ocultar a presença dele, porque o papel dele já é óbvio, tá? Ó, vamos olhar aqui. Isso aqui é a teia que a gente acabou de trabalhar, certo? É uma teia relativamente simples. Agora, deixa eu até pegar outra cor para vocês compararem. Vamos imaginar que eu resolvi colocar... Que cor fica legal? Rosa, meio roxo. Vamos imaginar que eu resolvi colocar os meus decompositores, que são os cogumelinhos, certo? Aqui está o decompositor. Então vamos lá, o decompositor ele se alimenta de todo mundo, quer dizer que ele come a planta que morreu, ele come o coelho que morreu, ele come a cobra que morreu, ele come a águia que morreu, ele come o rato que morreu e ele come os cogumelos que morreram, certo? Então olha como ficou complexa a minha teia e eu realmente não ganhei nenhuma grande informação, porque é óbvio que ele vai fazer tudo isso, tá certo? Então, geralmente a gente é que nem aquele negócio de você não precisar ficar mostrando tudo que você já sabe, tá? Então, esse decompositor, a teia completa mesmo, ficaria assim. Mas eu compliquei ela muito para ter um ganho muito pequeno, tá certo? Se eu quisesse mostrar os nutrientes sendo passados, isso aqui é uma teia de energia, tá? Mas se eu quisesse mostrar os nutrientes sendo passados, o decompositor ainda tem a grande questão de que ele entrega nutrientes para os produtores. Então isso ainda complica um pouquinho para a gente descobrir até quem é o produtor, tá certo? Porque você vai se confundir, falar assim, mas o produtor está ganhando uma flecha aqui. Lembra de uma coisa muito importante. O produtor, ele não ganha energia de ninguém, ele não pega açúcar de ninguém, ele faz o seu próprio açúcar. Mas nutriente ele pega. Lembra que o nutriente é um ciclo? Então o nutriente tem que fazer todo o caminho e voltar para o produtor. A energia não. A energia vem do sol para o produtor e o produtor passa para os outros seres vivos. Tudo bem? Gente, deu para entender cadeia e teia alimentar? É isso.